Bom dia, gente. Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus, amém? Você está feliz de participar da ceia na casa do Senhor? Que Ele é maravilhoso. Você crê nisso ou não? Você crê que você serve um Deus maravilhoso? Esse Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero agradecer ao convite do pastor Sandro. Pastor Sandro tem sido um amigo que Deus levantou no ministério. E Deus sempre faz assim. Ele levanta homens e mulheres, né, para nos abençoar no ministério. Eu vim sozinho hoje. A minha esposa está trabalhando lá na igreja com as crianças. Minha filha também está ajudando. Então trago um abraço delas, mas a próxima vez eles virão. Mas agora elas tinham uma escala e justo hoje, a minha esposa ia dar aula. Abra comigo em Levíticos capítulo de número 6. Essa palavra é uma palavra que Deus me deu há algum tempo. Na verdade, eu estava participando de um evento da nossa igreja. A igreja do Nazareno, não a igreja do Nazareno Nova Europa, que é da onde eu sou pastor auxiliar na igreja do Nazareno no Jardim Nova Europa. Mas eu estava e Deus falou comigo nesse texto. E eu comecei a meditar nesse texto. E essa pregação surgiu. E desde quando o pastor falou comigo, essa pregação veio ao meu coração novamente. E diz assim, Levíticos capítulo 6, a partir do verso de número 9. Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. O fogo do altar nunca se apagará, nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial em um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Pai, nesta manhã nos encontramos na Tua presença, na Tua casa. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto já tem feito neste lugar, falado aos nossos corações. Chegamos aqui na Tua casa e adoramos o Teu nome, Senhor, através das músicas, dos louvores, das ofertas. Mas neste momento, ó Deus, nós declaramos que o nosso coração está cativo à Tua presença. Por isso, ó Espírito Santo, venha trazer vida à Tua palavra e falar conosco ao nosso coração. Não há nada, Senhor Deus, na minha vida que possa acrescentar ou tirar, mas é o Teu Espírito quem falará aos nossos corações nesta manhã. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos para o livro de Levíticos, se você é alguém que já está íntimo com a palavra e sempre lê, o livro de Levítico é um dos livros que às vezes a gente quer pular quando vai ler a Bíblia o ano todo, porque é um livro difícil de se ler, porque nesse livro nós encontramos orientações de como deveria ser a oferta queimada, como que o sacerdote tinha que se vestir, como que tem que fazer para cortar, como que tem que fazer para derramar o sangue. É muita técnica, são as leis do Velho Testamento. Mas eu gosto de uma frase que um colega sempre cita, e eu vou citá-la, não é minha, mas eu vou citá-la, que diz assim, que o Velho Testamento
ele ilustra o Novo Testamento, enquanto que o Novo Testamento explica o Velho Testamento. A Bíblia ela não se contradiz em ponto algum. Pelo contrário, há uma complementação tanto do Velho quanto do Novo. E quando eu e você estamos lendo o Velho Testamento, em qualquer parte, nós temos que entender que é uma ilustração que existe ali naquele Velho do que aconteceu. O autor aos Hebreus vai dizer que é a sombra, o Velho Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer. Então, nessa manhã, eu peço a você que caminhe comigo agora para nós entendermos o que é que essa porção das Escrituras pode trazer à minha vida e à sua vida, tanto que essa porção das Escrituras é uma orientação dada naquele tempo ao sacerdote, aos filhos de Arão, e Moisés que está escrevendo e falando. Mas é nesse momento, eu acredito que hoje nós podemos aplicar isso na minha vida e na sua vida. Posso ouvir um amém ou não? Você crê que Deus pode falar com você nessa manhã? A primeira coisa que nós encontramos aqui é uma menção sobre o altar. Noé foi a primeira pessoa na Bíblia que construiu um altar. A primeira menção na Bíblia de altar está quando Noé constrói esse altar no capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, onde diz que Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. O altar era um lugar onde se faziam sacrifícios. O altar ele era de pedra e tinha todo um plano, um projeto para construir o altar. Não era feito de qualquer maneira. Não podia cortar as pedras, tinha toda uma ordem. Mas Noé constrói esse altar, a primeira pessoa. Logo depois a gente vê Abraão. Abraão foi a pessoa que mais construiu altares na Bíblia. Mas esse altar aqui, ele era, quando a gente fala do altar, nesse tempo, aonde o tabernáculo estava sendo feito, aonde o povo ali estava, ele tinha uma medida padrão. Ele tinha 2,35 metros de largura, 2,35 metros de comprimento e 1,35 metros aproximadamente de altura. Esse era o altar de pedra. Tanto no tabernáculo quanto no templo, o altar era o centro. Era ali que aconteciam as ofertas, era ali que acontecia o sacrifício. Era no altar que o holocausto era colocado. No versículo 9, a palavra diz assim: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Ali se queimavam as ofertas. Era no altar. O animal ele era sacrificado num lugar, mas depois era queimado sobre o altar. Que animais eram esses? Cordeiros, bois. Eram imolados, o seu sangue tinha um propósito, mas a carne era queimado sobre o altar. Por que era feito isso? Porque no capítulo 1, versículo 9, do livro de Levíticos, diz que sem derramamento de sangue, é uma oferta especial ao Senhor. Era uma oferta que, quando consumida pelo fogo, subia como aroma suave até a presença de Deus. Quando eu e você vamos ler o livro de Apocalipse, nós entendemos que o incenso que sobe, aquela fumaça que sobe, são as orações dos justos. A oferta que esse holocausto, nós podemos também aprofundar aqui os estudos, saber que isso tem a ver, nos dias de hoje, com a oração. Mas vamos continuar aqui. Subia como aroma agradável, era o holocausto, um sacrifício. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, mas sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. Aquele sacrifício lá no Velho Testamento, quando se imolavam os animais, aquele sangue tinha um propósito: purificar de todos os pecados. Isso era feito ano após ano. Mas o autor aos Hebreus diz, no versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar todos os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que o esperam. Posso ouvir um amém ou não? Jesus pagou o preço definitivo. Por que é que nós não temos mais hoje esse derramamento de sangue? Porque Jesus já derramou o seu sangue por toda a humanidade, por todos aqueles que já existiram, por todos os 8 bilhões hoje em dia que existem, e por todos aqueles que hão de crer ou hão de nascer um dia. O preço já está pago. Aceitar o preço ou fazer qualquer outra coisa é diferente. Mas em João capítulo 1, 29, quando João olha para o nosso Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, meus amigos, meus irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro. Posso ouvir um amém ou não? Hoje aqui nós participamos da ceia. O sangue do Cordeiro, a sua carne, nós participamos aqui, que é o pão e o vinho, o cálice. Então nós temos um Cordeiro, nós temos um sacrifício, que o autor aos Romanos também nos exorta no capítulo 12, versículo 1, dizendo que nós devemos entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo. Mas aonde é o altar? Conseguimos agora explanar aqui quem é o Cordeiro, o sacrifício, mas aonde é o altar? Hebreus 13, de 10 a 12, diz que nós temos um altar. Eu e você, nós temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Por que fala não tem o direito de comer? Porque naquela época, o sacerdote ele tinha o direito de comer aquilo que era oferecido. Haja vista, você pode ler depois a respeito dos filhos de Eli. Quando eles faziam algumas coisas erradas no templo, inclusive eles pegavam a melhor comida, que não podia, tinha um jeito de fazer. Mas eles comiam do altar, e o autor aos Hebreus está dizendo, eles não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Eles levavam o sangue, mas o corpo era queimado no altar, e o altar ficava fora. E aí o autor aos Hebreus diz, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Qual foi o altar? Qual é o altar que eu e você temos, aonde Jesus foi sacrificado? Na cruz do Calvário. É ali onde eu e você morremos em Cristo Jesus. Amém ou não? Você já morreu em Cristo Jesus ou não? É na cruz do Calvário. É ali que é o nosso altar, essa cruz. Romanos 6, versículos 5 e 6 diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Aleluia ou não? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O autor aos Romanos, Paulo, está dizendo isso, que eu e você fomos crucificados nesse altar. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Você crê nisso que eu estou acabando de ler aqui ou não? Você entende que eu e você morremos, que nós somos um sacrifício, que nós temos um altar, e que nesse altar chamado cruz, eu e você, juntamente com Cristo, nós fomos sacrificados aqui. O velho homem, a velha mulher, morreu. Mas veja, nós entendemos que existe o holocausto, nós entendemos que existe o altar, mas no altar também tem que ter o fogo. O altar tem que ter o fogo. Ordene, versículo 9, a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca se apagará. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo para queimar a oferta. E o fogo hoje, ele poderia ser ilustrado na Bíblia de várias formas e maneiras. Nós poderíamos fazer um estudo somente do que significa o fogo na palavra de Deus. Mas só para dar um exemplo, em Números 9:16, ele é colocado como a proteção de Israel. Aquela coluna de fogo protegia os israelitas quando eles estavam por 40 anos no deserto, na saída do Egito, e por 40 anos. Também nós poderíamos falar que em Hebreus 12:29, diz que o fogo consumidor lembra a vingança do nosso Deus sobre aqueles que pecam e que não andam em sua presença. Nós poderíamos falar sobre o fogo de Moisés, que ele viu e que não consumia a sarça. Enfim, poderíamos falar de muitas outras, de muitos outros versículos. Mas aqui diz que o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Por que ele não poderia ser apagado? Por que é que ele não poderia ser apagado? Quando a gente vá até o capítulo 9, versículo 24 de Levíticos, diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura que estava sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria, se prostrou com o rosto em terra. Escute, nós começamos aqui o texto lendo o capítulo 6. Vocês estão aqui comigo ou não? Eu acabei de ler o capítulo 9, correto? Capítulo 6, Deus está dando orientação ao povo. Capítulo 6, Deus está dizendo como vai ser. Mas no capítulo 9 é o que aconteceu. Quando tudo vai ser consagrado, e quando eles invocam o nome do Senhor naquele lugar, sai fogo diante de Deus e vai naquele altar e consome a oferta. Mas no capítulo 6, antes, ele diz que esse fogo não vai poder ser apagado. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que acendeu esse fogo. O fogo saiu da presença de Deus. Não foi um fogo como os filhos de Arão, Nadab e Abiú, no capítulo 10, quando eles levam um fogo estranho diante do Senhor. Eles foram lá, bateram pedrinha, ou riscaram um fósforo, ou acenderam com qualquer outra coisa, e levaram diante do Senhor. O Senhor falou: esse fogo é fogo estranho. O fogo que nunca deveria ser apagado, era o fogo que saiu da presença de Deus. Esse fogo, Deus não aceita fogo estranho. Mas escute, se o altar é a cruz de Cristo, se Cristo é o holocausto, eu e você também somos o holocausto, o que ilustra o fogo na minha vida e na sua vida? A descida do Espírito Santo sobre nós. Posso ouvir um amém, gente? Esse dia foi um dia maravilhoso. Esse dia foi um dia onde Deus inicia a igreja aqui na terra, em Atos, no capítulo 2, versículo 3. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram um sobre cada um deles. O batismo com o Espírito Santo.
que produz em nós a inteira santificação, que nos leva a um estado puro, santo, que nos leva a ser imitadores de Deus como filhos amados. E assim como Cristo foi e é, assim eu e você, quando somos cheios com o Espírito Santo, seremos iguais a eles. E é por isso que nós somos testemunhas. Porque alguém viu Cristo pessoalmente por aqui ou não? Mas vai acontecer como aconteceu em Antioquia. Quando alguém fala assim: olha, o que você vive pregando para mim é o que você vive. O que você vive falando para mim é o que você faz. Como você dizia que Jesus se comportava, você se comporta. Então você é um cristão. Você é igual a Cristo. Eu nunca vi Cristo, mas Cristo deve ser igual a você. O fogo do Espírito que vem sobre as nossas vidas. Romanos 12:1 que diz: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus e peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que aconteceu comigo e com você. Nós fomos queimados nesse altar pelo fogo do Espírito, e tudo aquilo que ainda tinha sobre as nossas vidas virou cinzas. Eu e você somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. O fogo tem que cair sobre nós e nos consumir por inteiro. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Isso não é uma opção, isso é um mandamento. Porque o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, sede santos, versículo 15, sede santos, porque eu sou santo. Está mencionando Levíticos no capítulo 11. O sangue nos salva, mas o Espírito Santo, o fogo, nos purifica. Duas obras maravilhosas que Deus realizou por nós, a salvação, e em nós, o batismo com o Espírito Santo, a purificação. O texto diz que o sacerdote, ou seja, quando nós olhamos agora, nós encontramos o altar, o sacrifício e o fogo. E aí, diz o texto que o sacerdote, ele mudará as roupas, limpará e removerá aquelas cinzas. Só sobrou cinzas. Queimou por inteiro. E é isso que deve acontecer comigo e com você no batismo com o Espírito Santo. Nós devemos ser inteiramente queimados ou inteiramente santificados por esse fogo maravilhoso, nos purificando, nos consumindo por completo, para que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não foi santificado ainda, se você não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa buscar essa obra na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, isso não tem nada a ver com dons. Dons é outra coisa. Eu estou falando de uma vida santa e reta diante de Deus. Ir ao altar para ser queimado por esse fogo do Espírito. Então nós falamos do altar, nós falamos do holocausto, que nós temos um altar, que é a cruz de Cristo, o holocausto, que é Cristo, e nós também. Nós falamos sobre o fogo. Mas existem mais dois elementos nesse texto que nós vamos continuar, é o sacerdote. Veja, o sacerdote vestirá sua túnica de linho, os seus calções de linho sobre a pele, limpará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Existia uma bacia de ouro, onde essas cinzas eram recolhidas e colocadas no altar. Aí ele sai daquele lugar santo, trocava suas roupas, voltava,
pegava aquela bacia e ia jogar não no lixo, não se jogava no lixo, se jogava num lugar onde era separado, onde todas aquelas cinzas eram jogadas. O sacerdote fazia isso. Qual era o trabalho do sacerdote então? Ele arrumava o holocausto, sacrificava o holocausto, pegava o sangue, cortava ele em pedaços do jeito que dizia, arrumava o altar, limpava o altar, arrumava as lenhas ali no altar. Quem é o sacerdote hoje? Quem são, melhor dizendo, os sacerdotes hoje? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós acreditamos que todo crente, esse texto aqui, escute, todo crente é um ministro de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Todo crente, mas Deus chama alguns para estar na liderança, como os pastores aqui. Mas o sacerdócio universal são de todos os crentes, mas Deus chama alguns para estarem na liderança, para conduzir o povo. Hoje nós não temos mais o sacerdócio. Na verdade, eu vim de uma igreja que ainda diz que existe o sacerdócio, mas não existe mais. O sacerdócio é Cristo, eu e você somos ministros do Evangelho, só que Deus me chamou para estar na liderança, assim como o pastor Sandro, entre outros pastores que aqui estão, e pastoras. Mas a roupa representa a sua condição diante de Deus. E a gente encontra esse texto em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, quando diz: Senhor, Tu sabes. E aí Jesus responde: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22, 14 diz: felizes aqueles que lavaram as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, precisamos aprender e não entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Vestes fala da sua condição diante de Deus. O sacerdote tinha as vestes brancas, de linho, puro, sem mancha, sem ruga. E é assim que eu e você precisamos entrar na presença de Deus. O sacerdote, ele tem essa obrigação de ministrar. Além de arrumar o holocausto, o altar, arrumar a lenha, atear o fogo, ele tem que limpar as... Posso ouvir? Limpar as cinzas. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele, e levantará ou limpará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois ele vai despir as suas vestes, porá outras roupas, e levará as cinzas para fora do arraial, para outro lugar puro. Antes de acender o fogo, ele tinha que remover as cinzas. Antes de atear o fogo novamente pela manhã, como diz o versículo 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, ele não deve ser apagado, mas antes ele tinha que limpar o altar. E no versículo 12 diz que a cada manhã acontecia isso. E é aqui que eu cheguei, depois desse pano de fundo para você, aonde eu quero pregar. O que são as cinzas que eu e você precisamos remover para que o fogo do Espírito continue
queimando nas nossas vidas. Eu caminhei com vocês até agora e eu tentei, de uma maneira mais didática possível, mostrar para vocês aonde nós temos o nosso altar, que nós somos sacrifício, que o fogo veio queimar, e muitos usam o fogo do altar não pode se apagar, o fogo do altar não pode se apagar, tem que queimar para sempre. Alguns usam esse versículo. Mas antes do fogo queimar, precisa-se, é necessário remover as cinzas. O que são cinzas? O que são cinzas? É aquilo que um dia já foi holocausto. Cinzas é aquilo que um dia já foi uma oferta. Cinzas é aquilo que um dia já foi um sacrifício apresentado diante de Deus, levado até o altar, que foi consumido, aceito pelo Deus, consumido, mas virou cinzas. Então, cinzas fala do passado. As cinzas, elas apontam para o passado, aquilo que um dia já foi, mas que hoje só virou cinzas. E as cinzas, nós podemos dizer que um dia foram sacrifícios bons na nossa vida. Foram ofertas maravilhosas que eu e você fizemos diante de Deus, como por exemplo, um tempo de oração. Ah, pastor, como era bom. Quando eu orava, quando eu tinha aquele tempo maravilhoso, que eu me debruçava na presença de Deus e ali passava 1, 2 horas orando. Ou enquanto eu fazia os meus trabalhos, algumas coisas, eu começava a orar no meu íntimo, assim mesmo trabalhando, falando com Deus. Eu já cheguei a orar no meu trabalho quando eu tinha tempo e eu trabalhava num call center e às vezes o telefone não tocava, eu abria ali o Word ali e eu começava a escrever uma oração. Não podia fechar o olho, mas não tinha o que fazer, tinha que esperar uma ligação entrar. E eu escrevia uma ligação. Quando entrava, continuava trabalhando. Se não, eu escrevia, Deus, como é bom estar aqui, Deus. O holocausto pode ser essa vida de oração que você tinha no passado, em que você olha agora para trás e lembra daquele tempo maravilhoso que tínhamos. Ou pode ser um tempo de devocional na palavra, quando você mergulhava na palavra, querendo saber o que é que Deus tem para falar com você. Ou o que é que Deus tem para falar com você em determinada área, uma resposta da sua oração. Ou quando você falava, eu quero conhecer mais a Deus, e mergulhava na palavra, tempo para a palavra, decorar versículos, algo que no passado você fazia muito bem e alimentava a sua alma, a sua vida espiritual. Ou poderia ser as boas obras, participando de algum ministério. Pastor, quando eu era da recepção, quando eu evangelizava, quando eu e trabalhava na igreja, e trabalhava para trazer aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, para se assentar aqui nesses bancos, nessas cadeiras aqui, trabalhava para ir atrás daqueles que um dia estiveram aqui, que hoje não estão mais. Como eu fazia, as coisas boas do passado, meu irmão, minha irmã, já viraram cinzas. Elas não podem mais ser queimadas diante de Deus como sacrifício agora. Elas não podem mais ser ofertas. Eu e você não podemos viver mais do passado, daquilo que nós fizemos, porque aquilo que nós fizemos já virou cinzas. Você está entendendo? Posso ouvir um amém ou não? Era bom, foi bom, só que hoje virou cinzas. Isso me lembra muito, quem gosta de futebol, é aqueles caras que começam a jogar, já tem quase 40 anos, vão para um clube e só joga com o nome.
Mas futebol mesmo que é bom, nada mais. Já foi, já passou. Assim como as coisas boas viraram cinzas, coisas ruins na nossa vida já virou cinzas. Por exemplo, decepções. Irmão, escute uma coisa, minha irmã, escute uma coisa. Duas coisas você vai ter na sua vida: decepção e mau hálito. Não tem jeito. Você vai ter um dia. E tem gente que vive como se nunca houvesse decepção. Agora eu estou na igreja, agora eu estou no meio do povo de Deus, agora que você vai ter decepção, porque decepção a gente tem com aqueles que a gente confia, ama, gosta, que nunca espera, e aí acontece a decepção. Porque se você é decepcionado com alguém que você espera, você já esperava, não é surpresa. Você vai falar, já esperava mesmo. E toca a vida. Agora, quando acontece algo que diz, mas você, pois é, decepção. E o pior de tudo é quando essa decepção, às vezes, ela vem por pessoas que nós temos em altíssima estima. Tem um livro que chama A Isca de Satanás. Quem conhece esse livro? Quem já leu esse livro? Esse livro todo crente deveria ler. Todo crente você deveria ler esse livro. Ali naquele livro diz que nós temos uma linha de... Como que ele coloca? Eu esqueci agora. Mas assim, nós colocamos sobre a vida dos pastores uma confiança e colocamos os pastores em... Eu esqueci agora a palavra, pastor. Mas o que eu quero dizer, o que o livro diz é que assim, às vezes eu e o meu colega aqui e amigo, pastor Sandro, nós erramos. E infelizmente, decepcionamos vocês. Mas sabe, em autoestima às vezes, eu jamais esperava isso, mas acontece. Às vezes um irmão dentro da igreja decepciona você. E sabe o que você faz? Eu vou embora daqui. Nunca mais eu piso aqui nessa igreja. Vou para outra igreja. Porque lá naquela igreja, irmão, irmã, presta atenção. Igreja boa, que não tem falha, que não tem, é só no céu. Se você quiser ir para lá, a gente ora hoje, Deus te manda hoje mesmo para lá. Se você quiser ficar aqui, entenda, meu irmão, minha irmã, vai ter decepção e dificuldade. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Tem dia que você levanta com o pé esquerdo. Eu também, eu levanto todo dia com o pé esquerdo e com o pé direito, né? Mas minha avó que falava, tá ruim hoje, o que aconteceu? Decepção. Feridas feitas por alguém que você jamais esperava. Feridas feitas pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão de sangue, sua irmã de sangue, pelo pastor, pela irmã, o irmão aqui da igreja. Isso já está no passado, já virou cinzas. Atitudes de alguém que você amava e você não perdoa até hoje o erro, a mentira, ou se alguém te roubou, te passou a perna, tudo isso já virou cinza e está no passado. E isso impede que o fogo seja aceso de novo na sua vida. Essas cinzas precisam ser removidas. O fogo, como diz a canção, nunca dorme, nunca se apaga, mas as cinzas precisam ser removidas. Se nós queremos o fogo, nós temos que tirar as cinzas. Se nós queremos o fogo, nós precisamos aprender a trocar as roupas. Se nós queremos o fogo, nós precisamos aprender a perdoar, a dar uma nova chance. Veja a oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E o que eu estou falando para você, o pastor sabe, eu tive que exercitar há poucas semanas. E quando mexe com você é uma coisa, mas quando mexe com a sua família, eu não estou falando de algo que é bonitinho de pregar, eu estou falando de algo que eu tive que
praticar, algumas semanas. Se você é uma pessoa que se apoia no seu passado, ok, me desculpa estar pregando isso para você, continue se apoiando no passado, mas saiba de uma coisa, você nunca vai ter nada de Deus, você nunca vai ter mais de Deus. Eu não sei o que ele te fez, o que ela te fez, o que aconteceu, eu sei que você tem que perdoar e esquecer, eu sei que você tem que olhar para trás, para o seu passado e entender, aquele tempo de oração, aquele tempo de busca, aquele tempo de serviço, já foi, é para aquele tempo. Hoje, as coisas são novas. Retire as cinzas da sua vida. Retire aquilo que foi coisa boa que está no passado, já foi. Retire as coisas ruins. E para encerrar, em Lamentações 3, 22 e 23, explica por que é que o sacerdote tem que fazer isso a cada manhã. Porque ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, a cada manhã. Já morreu, já ficou para trás. O apóstolo Paulo falou aos Filipenses no capítulo 3, 13 e 14, diz assim: olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isaías disse isso também, capítulo 43, versículos 18 e 19, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Você tem, se você quer o fogo do Espírito, que queime do seu peito novamente, como se fosse a primeira vez, você tem que retirar as cinzas do seu altar. Não tem como, não tem outro jeito. Você e eu precisamos a cada manhã perdoar. Entender que é um novo tempo para você ser usado por Deus, para você trabalhar para Ele. Entender que é um novo tempo de você aqui na igreja. Entender que Deus tem muito mais para você. Entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer a cada dia revestir-nos do seu poder e da sua graça. A cada dia. Se coloque-se em pé, por favor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei como é que você pode sair daqui essa manhã. Eu não sei como é que está o seu coração agora, mas eu sei como é que ele pode ficar. Eu não sei o que essa pessoa fez a você, e eu quero te dizer uma coisa com amor, carinho, mas eu não estou nem aí, eu nem quero saber. O que eu quero é que você saiba que Deus tem mais para a sua vida. Que Deus tem mais para o seu ministério, que Deus tem mais para a sua família. Eu tive que chamar os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, eu tenho uma filha com 23 anos, já formada, pedagoga e solteira. Quem tiver coragem de encarar, vem falar comigo. E eu tenho um menino que está na faculdade, agora vai fazer 21 anos. Eles presenciaram o que aconteceu. Eles foram machucados. E eu tive que chamá-los e perguntar, como é que estava o coração deles? E a resposta do meu filho foi: pai, todo mundo erra, todo mundo fica nervoso, no meu coração não tem mais nada. A minha filha chorando disse: pai, é difícil, mas eu quero perdoá-lo e amá-lo novamente. O que eu estou falando para vocês, eu estou falando porque eu tive que praticar há algumas semanas.
precisamos perdoar. Nós não sabemos o contexto ao qual a pessoa que magoou você agiu porque agiu. O que nós precisamos é sermos iguais a Cristo. Ele não ficou perdoando, mas por que você fez isso? Mas escuta, mas por que é que você foi fazer? Por que? Não. Quando nós chegamos e falamos assim: Senhor, eu sou isso aqui, ó. Eu minto, eu roubo, sou falho, sou pecador. Olha esse trapo aqui, ó. Jesus fala: vem assim, eu te perdoo. Agora, se você está aqui na igreja e você só lembra do seu passado, lá na outra igreja, lá, porque lá eu fazia, porque lá, mas depois eu tive uma decepção. Abre uma cova hoje, em nome de Jesus. Abre uma cova hoje, enterra esse defunto bem fundo e esqueça, e no seu coração hoje você vai perdoar. Porque Deus vai liberar a sua vida hoje. Porque quando você não perdoa, você carrega um peso sobre a sua vida. E se você fazia, você pode continuar fazendo o trabalho aqui na igreja. Se você orava, você pode continuar orando. Você pode até ter um crédito diante de Deus aí quando você chegar na eternidade, mas aqui não. As orações do passado estão no passado, mas hoje são novas orações, novo tempo de meditação, novo tempo na presença desse Deus. Amém? Eu não sei se eu posso orar, pastor. Posso fazer uma oração? Não vou encerrar o culto, mas eu queria fazer uma oração com você. Eu não sei se você chegou assim, aqui e você está assim. Eu vou dizer uma coisa para você, o que eu acredito. Eu acredito, como diz a Bíblia, que o altar santifica a oferta. E se você hoje, nessa manhã, quer trazer a sua oferta a Deus, que é o seu coração, a sua vida, os seus dons, o seu ministério, aquilo que você era, ou que você está, eu quero abrir o altar. Eu quero que você venha aqui ao altar dizendo: Senhor, eu preciso. Não se importe com o que vão pensar. Se vão pensar, não se importe com isso. Se importe que o que você quer é um novo tempo diante de Deus. Eu quero convidar você que saia do seu lugar e venha até ao altar. Se você se encontra assim, pode vir. Fica com vergonha não, pode vir. Pode vir, porque eu já fui no altar várias vezes. Várias vezes eu tive que ir no altar quando eu ouvi a respeito da gente perdoar, ou da gente ter um novo tempo na nossa vida. Eu não sei como é que você está. Isso, fica mais para cá aqui, ó, vamos. Eu não sei como é que você está, mas eu sei como é que você vai sair daqui hoje de manhã. Eu sei que Deus vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Mas olha, limpa o altar, joga cinzas fora, perdoe. Receba a cura do Senhor Jesus no seu coração. E se você fazia, você pode continuar fazendo. Se você trabalhava, você vai continuar trabalhando. Se você orava, você vai voltar a ter um tempo de oração. Porque eu creio que hoje vai ser um dia diferente, a partir de hoje, na sua vida. Os obreiros vão chegar aqui, estão orando, mas eu vou orar com vocês. Pai, neste momento nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome. O Senhor sabe, ó Deus, e conhece cada coração que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece a cada um que chegou aqui na Tua casa, Senhor Deus, e que eles precisam jogar as cinzas fora. Eles precisam, Senhor Deus, para que o fogo volte a queimar, ó Deus, na vida deles. Eles precisam lançar as cinzas fora. Eles precisam perdoar, liberar perdão, entender, ó Deus, o agir do Teu Espírito. Pai, venha remover, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha.
derrama da tua graça, da tua unção, renova, Senhor Deus, o chamado, renova, Senhor Deus, a vida, renova, Senhor Deus, o casamento, renova, Senhor Deus, o ministério, renova, Senhor Deus, as famílias, renova, Senhor Deus, meu Pai, a vida do teu filho e da tua filha nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E que teu nome seja exaltado e glorificado na vida dos teus filhos. Assim nós oramos, e assim nós te pedimos, ó Deus, acende o fogo outra vez, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Obrigado, pastorzão. Aleluia. Você foi abençoado nesta manhã? Que Deus continue abençoando sua vida. E como o texto de Levítico diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote, ele colocará lenha nele toda manhã. Amém? Aquilo que falado, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, mas elas só vão se renovar na nossa vida a partir do momento que a gente coloca a lenha no altar toda manhã. A gente tira a cinza, ficou no passado, né? E a cada manhã a gente é renovado pela palavra de Deus. Obrigado, pastor Silvio. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você e depois a gente vai terminar com um louvor bem abençoado no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo que ficamos aqui. Que o Senhor continue abençoando nossa vida, Pai. Que o fogo arda sempre sobre o nosso coração e queime todo o passado, tudo passado que nos condena, todo passado que nos prende, que nos impede de caminhar em direção ao novo de Deus. Eu sei que o Senhor tem novidade para cada um de nós. Eu sei que as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e se renovarão em todas as manhãs. Derrama do teu Espírito Santo, restitui tudo aquilo, a alegria, restitui tudo aquilo que achamos que perdemos, mas na realidade eu creio que foi uma troca, porque Deus tem muito mais para nos dar, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez muitas pessoas tentaram nos ferir, tentaram machucar a nossa alma, mas a tua palavra diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Operando o Senhor, quem impedirá? E tudo podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe.